hoje eu vou te mostrar todos os detalhes que faz com que você perca na justiça quando você tem um processo trabalhista. Mas, Carmen, a justiça só protege os empregados. Não é bem assim, né? Não é bem assim. O juiz tem lá o seu coração voltado para defender os direitos dos empregados e tá tudo bem. Não é este o motivo que faz com que você, dono de empresa, perca na justiça. Hoje as coisas já não estão mais como elas eram há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Tem muito empresário que ainda faz a gestão da sua empresa daquela forma, mas naquela época dava até mesmo para amarrar cachorro com linguiça. Hoje não. Hoje nós temos muitas leis, muitas súmulas que corrigiram as leis, né? Então, tem muita coisa, tem entendimento jurídico, tem muita coisa entre o céu e a terra, e a gente tem que estar de olho em tudo, por causa dos detalhes que muitas vezes o dono da empresa perde na justiça, perde. São detalhes, gente, são detalhes. Quem é que considera que as leis trabalhistas, né, sempre protegem os empregados? Me diga, você considera isso? Você tem essa percepção? Sim, isso é verdade, porque quando as leis trabalhistas elas foram criadas, elas existiam justamente para proteger os empregados. Elas vieram lá da Europa. Boa parte da nossa CLT, ela foi copiada, inspirada, chamem como quiser, das leis europeias. Tem um filme super interessante que ele retrata de quando começaram a escrever as leis trabalhistas lá na França, de quando, por exemplo, as pessoas trabalhavam nas minas de carvão mais de 20 horas, porque elas precisavam do dinheiro e não tinham tempo nem mesmo para cuidar para que as minas se protegessem e elas desabavam em cima dos trabalhadores e matavam muita gente. Então, este é um filme que vale a pena ser assistido. Ele se chama O Germinal. O Germinal é um filme que vale a pena. Não é um filme chato, é um filme de muita ação, é um filme muito político, muito interessante. Vocês vão entender. E tá tudo bem, por isso elas foram criadas para proteger os empregados. Mas eu vou mostrar para você qual é a parte da lei que protege os empresários, mas que muito empresário não segue. E é isso que eu vou te mostrar, que é o que faz com que você perca na justiça. Lá no artigo 2 da CLT, está escrito que é você, dono de empresa, quem vai escolher a tua equipe e também quem vai dirigir de que forma que a prestação do serviço vai ser feita na tua empresa. Mas muitas vezes o dono de empresa nem sequer escolhe quem vai trabalhar com ele, contrata o primeiro que aparece, liga e fala, pode começar amanhã, e a pessoa já vem trabalhar na empresa. E muito menos dirige a prestação de serviços. Não coloca as regras. E depois fica me mandando perguntas lá na caixinha. Carmen, eu posso descontar? Carmen, a pessoa me deu um prejuízo porque tinha lá o produto que estava na prateleira e venceu e ela colocou o produto mais novo na frente. E eu te pergunto, você vai ficar com prejuízo? Porque está na lei que sim, você pode descontar o prejuízo que o empregado traz para você. Mas, para que você possa fazer esse desconto, a lei é muito clara. Tem que ter ocorrido dolo, ou seja, a intenção de te dar o prejuízo. E se ele não tinha a intenção de te dar o prejuízo, você vai ter que provar que houve imperícia, negligência, ou seja, de que foi intencional. Então, você vai precisar realmente documentar. Carmen, mas como é que eu vou documentar? Eu já falei tanto para ele que é para colocar o produto mais novo para trás na prateleira, mas eles têm preguiça. Porque se você ficar falando, 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 você vai acabar ganhando um presente do Dia das Mães. Porque é mãe que fica falando. E empresário documenta, documenta. É mãe quem fala, filho, tira a toalha molhada de cima da cama. Empresário documenta. A mãe fala, filho, arruma o quarto. Empresário documenta.
Empresário precisa documentar, não é ficar falando. Falar, qualquer um fala, até papagaio fala, não é mesmo? Mas você escolheu ser empresário. Então vamos documentar. Carmen, como é que eu posso documentar para fazer esse desconto com segurança? Primeiro, essa pessoa foi contratada para isto? Você tem a descrição das atividades de que sim, ela foi contratada para isto? Isso é muito importante. É importante que lá no contrato de trabalho, e lá você não vai trazer a descrição das atividades, mas lá você vai escrever o cargo da pessoa. No cargo da pessoa, compreende esse tipo de atividade? É importante, porque também não adianta você fazer a cobrança de uma pessoa que foi contratada para fazer limpeza sobre a organização da área de vendas. São funções diferentes. Você precisa saber se ela foi contratada. Esse é o primeiro passo. E depois, não importa que você está passando uma orientação, não importa que está você em pé, na frente da prateleira, explicando para ela. Isso é um treinamento prático. E você precisa transportar este treinamento prático para um documento. Carmen, como é que eu faço isso? Da forma mais simples possível. Fulano de tal está sendo treinado para que coloque o produto que chega na empresa lá no fundo e o produto antigo na frente. Eu sei que existem cursos sobre isso. Em inglês chama sistema FIFO, First In, First Out, ou em português, o primeiro que entra é o primeiro que tem que sair. Tudo bem, mas mesmo que você não esteja aplicando o programa disso, ainda assim a tua orientação deve ser anotada. E agora eu vou te ensinar um detalhe que faz muito empresário perder processos na justiça. E empresários têm o hábito de colocar um X e falar para o empregado assinar. Quem nunca fez isso? Pois é. Sabe o que acontece depois? Ele chega lá para o juiz e fala assim: seu juiz, eu tinha um tanto assim de papel para assinar, tudo onde tinha X, não dava tempo de ler. Eu não li nada, eu não sei de nada, eu só fui assinando. E adivinha o que acontece? O empresário perde, ele perde na justiça. Por isso que é importante que ele escreva. Eu entendi que é para colocar o produto mais antigo na frente, o mais novo no fundo, porque isso vai trazer prejuízos financeiros para a empresa. Então, você já começa a documentar. E é importante que você tenha uma liderança ou um profissional que seja destacado dos demais, para que ele possa observar quando isso acontece. E talvez, numa primeira vez, você aplique uma advertência, talvez numa segunda vez você já tenha condições aí de aplicar uma suspensão, porque isso é grave, é a sua empresa perdendo dinheiro. E você pode repetir o treinamento e você pode, inclusive, deixar claro que isso se repetindo, né? Você pode colocar ali um termo de anuência, que ele está seguro de que se isso se repete e ele aplica um prejuízo na empresa, ele vai se responsabilizar pelo valor? É sério? Porque mercadoria vencida não tem como. Como é que você vai vender depois? É a mesma coisa para as ferramentas que somem. É a mesma coisa para aquele monte de material que eles levam para as obras e que depois acaba não voltando. Aquele monte de material que é levado, né, e que vai lá para as obras e que depois não volta e nunca ninguém viu, ninguém sabe. Dono de empresa chega de prejuízo. E não adianta você simplesmente querer fazer as coisas da forma que você fazia antigamente. Você coloca a tua empresa em risco e mesmo que você nunca tenha recebido um processo na justiça, saiba que sempre tem a primeira vez. E geralmente as pessoas que processam as empresas na justiça são aquelas que os empresários confiam ou são aquelas que os empresários não confiam? É claro que são aquelas que os empresários confiam. E por quê? Porque eu confio e vai fazendo de qualquer jeito, e vai deixando, e não precisa assinar papel, porque ele é de confiança. E são estes que entram na justiça. Quem a gente não confia, a gente acaba fazendo tudo certinho, é ou não é? Por isso que você precisa blindar a tua empresa. Dono de empresa, entenda que na relação trabalhista,
O empregado, ele é considerado a parte fraca. Carmen, mas eu não concordo. A gente não está aqui para concordar, nós estamos aqui para ter uma equipe que faça a sua empresa crescer, mesmo quando você não está lá. Eu já ajudei milhares de empresários a ter mais lucro e ter tempo livre. E você também pode aprender se você se abrir a parar de eu não concordo, as leis deviam mudar, o mundo devia mudar. Tá, tudo bem, o mundo devia mudar, mas o mundo é exatamente como ele é. E para que as leis mudem, talvez você precise se candidatar ao legislativo, participar da mudança das leis, e talvez, né, você deixe essa vida e elas ainda não tenham mudado. Enquanto você está lutando para que as leis mudem, vamos fazer o que tem que ser feito agora? Quando você entende que o empregado é considerado pelo juiz hipossuficiente, por mais que você não concorde, eu também não concordo, porque o empregado pode casar, ter filhos, separar, comprar uma casa, um terreno, uma moto, ele pode votar, ele pode fazer o que ele quiser, mas ele não pode assinar a rescisão de trabalho e depois essa rescisão de trabalho não ser colocada em dúvida. Ele não pode decidir se ele quer reduzir a quantidade de horas que ele faz de almoço. Essa semana mesmo saiu um julgado que a empresa perdeu porque ela reduziu o tempo de almoço do empregado, porque ela considerava que como eles almoçavam na empresa e que era mais vantajoso para todos eles saírem mais cedo, porque eles estavam pedindo, ela foi lá e reduziu, e eles perderam na justiça, a empresa perdeu. Por quê? Porque o empregado não pode abrir mão dos seus direitos. É importante que você entenda que ele, sendo hipossuficiente, não tendo condições de decidir, ele não pode falar para você, dono de empresa, eu não quero ser registrado. Não adianta. Ele vai falar assim: olha, dono de empresa, eu não quero ser registrado, porque eu estou recebendo seguro de vida, estou recebendo Bolsa Família, estou recebendo seguro-desemprego, eu não sei o que eu estou recebendo, né? Mas alguma coisa ele está recebendo que faz com que ele não queira ser registrado para que ele não perca o benefício dele. E então, dono de empresa, você precisa ficar muito atento, porque não é ele quem decide. Tem muito empresário que escreve para mim e fala assim: Carmen, eu não tenho culpa, Carmen, ele não trouxe os documentos. Se ele não trouxe os documentos, o que é que ele está fazendo, trabalhando na tua empresa? Tem responsabilidade, sim. Por isso que se você entende que ele é hipossuficiente, que ele não pode decidir, não adianta você falar para mim: Carmen, ele quer receber vale transporte em dinheiro. Não pode pagar e ponto. E ponto, tá na lei. Carmen, mas ele quer vir de moto. Problema dele, que venha de moto. Carmen, mas ele vem de carro. Eu quero dar uma ajuda de custo. A lei, ela não te dá esse espaço de ajuda de custo. O vale transporte é lei. Ele só é válido se for transporte público. Se não for transporte público, não tem o que ser feito. Daí, não é vale transporte. Se você quer dar uma ajuda de custo, você pode incluir no salário dele. Agora, achar que você pode dar um dinheiro para ele por fora, a título de ajuda de custo, e que isso não vai te dar problema, dono de empresa, talvez você seja muito ingênuo. Não faça isso, porque tem inúmeros casos na justiça que sim, o dono de empresa perdeu. O dono de empresa perdeu. Então, fica bastante atento a isto. Você não pode ceder ao que ele está te pedindo, que seja contra a lei, nem mesmo que ele escreva, nem que ele escreva. Eu não quero fazer hora de almoço, eu quero receber o vale transporte em dinheiro, eu não quero férias, eu quero trabalhar nas férias. Para a justiça, ele não tem poder e capacidade de tomar essas decisões. Então, você não pode ceder a isto. Combinado? O que mais que faz com que o dono de empresa perca na justiça? Talvez vocês tenham ouvido o caso em que 3 empregadas
de um supermercado, uma rede nacional de supermercado, estavam em horário de trabalho, usando uniforme, fazendo dancinhas lá para as redes sociais, fazendo dancinha, usando uniforme, usando celular, deixando de trabalhar. Claro que o gerente viu aquilo e justa causa nas três. Deu uma justa causa nas três. E aí eu pergunto para vocês, o que é que elas fizeram? Elas consideraram que elas estavam erradas? Não, elas consideraram que elas estavam certas e que elas não poderiam ter uma justa causa. Entraram na justiça. E quando elas entraram na justiça, elas ganharam. Carmen, isso é um absurdo! Em horário de trabalho, usando uniforme nas redes sociais, fazendo dancinha. Pois é, elas ganharam. Carmen, eu já disse que as leis só protegem os empregados. Não, elas ganharam. Sabe por quê? Porque a empresa não tinha uma política dizendo que elas não poderiam aparecer de uniforme nas redes sociais. Não tinha uma política escrita, assinada. A empresa não tinha uma política de que elas não poderiam estar usando o celular em horário de trabalho. Ninguém nunca disse que elas não poderiam estar. Até falavam, mas escreveram? Não. Assinaram? Não. Então não tinha validade. Também não tinha uma política de que elas não poderiam estar fazendo uma transmissão ao vivo de dentro da loja. Carmen, mas isso é óbvio, elas foram contratadas para trabalhar. O óbvio tem que estar escrito, assinado e colocado data, dono de empresa. Dono de empresa, acorda, dono de empresa, acorda. Eu preciso que você acorde, dono de empresa. Não adianta você ficar falando, quem fala é mãe, quem fala é mãe. Aconteceu. E a empresa perdeu, porque ela não tinha as políticas feitas. E as meninas estão por aí dando risada e gastando o dinheiro que ganharam, porque elas ganharam, inclusive, danos morais. Vocês precisam encontrar, dono de empresa, onde é que está o teu poder? Onde é que está a tua área de poder nisso tudo? Você tem o poder de escolher as pessoas. Mas você pega meia dúzia de currículo, liga e fala, pode começar amanhã? E a pessoa vem. Você precisa escolher exaustivamente. E depois continuar escolhendo até encontrar a pessoa. Eu fiz uma live somente ensinando vocês como é que vocês fazem para atrair gente boa. Ela está salva. Eu fiz uma outra live falando como é que você faz para entrevistar e avaliar aquilo que as pessoas respondem. Ela está salva. Eu faço uma quantidade de conteúdos gratuitos gigantesco. Todos os dias eu estou aqui colocando conteúdos gratuitos para o empresário ter mais lucro e tempo livre, para que ele possa ter uma equipe que faça a sua empresa crescer, mesmo quando não está lá. Segue meu canal, porque todos os dias eu estou aqui ajudando você. Mas não adianta a gente querer mudar as leis, não adianta a gente querer mudar o rumo que a história está tomando. Cada vez terão mais e mais benefícios. Eu não tenho poder sobre isto, mas eu tenho poder sobre aquilo que eu escolho fazer, ok? Então, cuidado quem você traz para a tua empresa. Vem comigo, que já faz 30 anos que eu oriento empresários e os meus alunos ganham da justiça em primeira instância, segunda instância. E se Deus quiser e você contratar direitinho e fizer todas as aulas de contratação, ninguém vai entrar na justiça contra você, ok?